Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o tema a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Traremos inicialmente algumas perguntas para, durante o estudo, podermos refletir um pouco mais sobre a nossa conduta, sobre a formação, sobre a reforma necessária do nosso caráter. Vamos tentar entender um pouco onde a nossa base é o estudo da doutrina espírita. O pensamento é criador? Somos o que elaboramos nas paisagens mentais? A nossa vida humana é mais de natureza mental que orgânica? Os espíritos, os desencarnados, eles podem conhecer e influenciar os nossos pensamentos? De acordo com a nossa criação mental, podemos influenciar o nosso semelhante para o bem ou para o mal? Vamos encontrar essas colocações, essas respostas também no livro que é de autoria do nosso irmão Leon Denis, onde ele traz as suas ideias. Não é um livro psicografado, é um livro em que Leon Denis deixou para nós esta obra também, para nos ajudar a direcionar melhor o nosso pensamento, a buscar o conhecimento de nós mesmos, para termos mais cuidado, sermos mais rigorosos com os nossos pensamentos, que irão refletir também nos nossos sentimentos e nas nossas atuações. Então, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, nós pegamos aqui uma colocação do capítulo 23, que é o pensamento, que diz o seguinte. Leon Denis coloca para nós a ideia dele. Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessantemente florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. Então, guardemos bem essas colocações aqui, da influência que vai brotar em nós, na natureza, na multidão humana, o quanto que nós somos influenciados e daí a nossa conduta, a nossa direção. Vamos trazer aqui também a contribuição de Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 13, que traz as seguintes colocações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. Então, o nosso pensamento ali, aquela ideia fixa, o nosso interesse naquela ideia, faz com que esse interesse se torne inadiável e ele então vai se apresentar para nós de forma insistente.
E normalmente o nosso companheiro encarnado, ele não percebe o que está ocorrendo na nossa intimidade, né? Então, mesmo que a gente tente disfarçar, na nossa intimidade está ocorrendo o pensamento, as ideias, os projetos aí. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Então, nós temos que lembrar que nós somos espíritos. A nossa vida, ela é espiritual. Nós estamos no orbe, como encarnados, para experienciar novas ideias, ideias de cunho elevado, melhorando a nossa condição. Então, Manuel Filomeno afirma para nós que nós, o ser humano, na realidade, é tudo aquilo que elabora nas paisagens mentais. Por quê? Desde que adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são fruto dessa conquista evolutiva. Todos nós fomos criados para evoluir. O Pai nos criou para sermos felizes. Então, são muitas etapas a serem vencidas. Por isso é muito importante nós conhecermos um pouco sobre o nosso pensamento, a fonte, conhecermos sobre a nossa conduta para direcionarmos para o caminho reto. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. Então, o pensamento, através do cérebro, né, que é um dínamo gerador dessas forças, movida pelo pensamento, vai transformar as nossas ideias em realidade. Então, tenhamos cuidado com aquilo que nós pensamos, porque o pensamento é criador, ele vai adquirir forma e também acarretará para nós responsabilidades. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, nós vamos perceber a importância de entender a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Então, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, nós vamos pegar a pergunta 457 e 458, quando ocorre a penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Vamos também incluir no nosso estudo a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, que está na pergunta 459 e 464. Claro que tem nas outras também, mas nós trouxemos essas. Então, a pergunta 457 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Os espíritos respondem: muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Então é muito sério essa resposta que os espíritos trazem para nós. Muitas vezes eles vão conhecer, através dos nossos pensamentos, por mais secreto que para nós assim represente, eles vão perceber aquilo que nós desejamos, mesmo que por mais oculto a gente acredite que esteja. Então, vamos ficar atentos. Na pergunta 458, Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que eles pensam de nós?
Qual é a ideia que eles fazem de nós? Como que é a visão deles sobre nós? O que que eles pensam, né? Estando ao nosso redor e nos observam. Os espíritos respondem, depende. Por que que depende? Vamos ver aqui. Os espíritos, os espíritos vão trazer uma diferença grande para nós aqui, ajudando-nos a aprofundar nesse estudo, nessas ideias, na nossa conduta. Então, depende. O que que eles vão pensar, como que eles nos observam? Depende. Por quê? Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas imperfeições. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Então, aí já estabelecendo uma diferença para nós em relação àqueles espíritos numa condição elevada e aqueles espíritos numa condição inferior. Aqueles que se encontram numa condição inferior, aqui denominados, por exemplo, como levianos, os aborrecimentos que temos, os pensamentos ruins que possam vir ocupar ou povoar a nossa mente, que podem nos trazer aborrecimentos, são vistos por eles como formas para zombar das nossas imperfeições. Ao passo que os espíritos sérios, eles vão lamentar as nossas ideias de cunho inferior, mas ainda assim vão procurar nos ajudar. Então, fiquemos atentos. A pergunta 459, que agora é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles exercem alguma influência nos nossos pensamentos e até nos nossos atos? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, se a influência é muito mais nos nossos pensamentos e nos nossos atos, e frequentemente são eles que nos dirigem, é muito preocupante e devemos sempre considerar o que nós estamos pensando, o que nós estamos construindo mentalmente, abrigando em nós, porque nós estaremos sendo influenciados. E vamos entendendo também, à medida em que vamos estudando a doutrina espírita, que é extremamente esclarecedora e consoladora, nós vamos tirando de nós talvez uma ideia de que muitas coisas eu faço porque os espíritos me influenciam a tal ponto e que eu faço porque eles me influenciam o tempo todo. Lá atrás, uma das colocações de Manuel Filomeno de Miranda, nós vimos que nós temos a conquista do livre-arbítrio e do pensamento contínuo e que somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos pensar, criar e executar. Há a influência, é verdade, mas nós somos responsáveis primeiro. Então, Kardec vai perguntar na questão aqui 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Como é que nós vamos saber se aquele pensamento que chega até nós, se ele provém de um bom espírito ou de um espírito inferior, de um mau ou bom espírito? Os espíritos, então, nos dizem que nós devemos estudar o caso. Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Então, aí, no uso do nosso livre-arbítrio, para separar
aquilo que é bom e aquilo que não é bom. As sugestões que são boas e as sugestões que não são boas. É responsabilidade nossa também, muito mais nossa. Por isso, nos é sugerido estudar o caso. E todos nós temos condições. Por menos conhecimento que tenhamos, chegarão até nós ideias boas ou não. Cabe a nós estudar, não agir de forma precipitada, mas sempre estudar o caso, parar, tentar elaborar melhor o nosso pensamento mediante aquilo que chega até nós e fazer uma escolha mais assertiva. Por isso que eles pedem para a gente estudar o caso. Então, no livro Consolador, na pergunta 187, Psicografia de Chico Xavier, foi perguntado a Emmanuel qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo. Qual seria essa atitude mental que seria mais adequada para haver um êxito espiritual nos trabalhos aqui a serem desenvolvidos no mundo corpóreo? E Emmanuel responde: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Então, Emmanuel nos convidando para aproveitarmos o máximo essa reencarnação, esse momento do aqui e agora, lembrar das leis divinas, das leis morais que compõem o livro dos Espíritos, onde a lei divina, a lei que provém do Criador, que é justo e misericordioso, servindo de norte para nós. Então, a gente procurar esquecer todo o mal, recordar apenas o bem e a oportunidade sagrada do trabalho e edificação. Então, a nossa oportunidade de mudar uma trajetória que talvez estava indo na direção do mal, do rancor, da mágoa, nós fazermos essa mudança de pensamento, de sentimento, para direcionarmos a nossa vida, aproveitando a nossa reencarnação para esquecer as ofensas, porque muitas vezes nós também já podemos ter ofendido alguém, ter feito muitas vezes algo que é contrário à lei do Criador. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui na labuta, na oportunidade, na seara para aprender, para compreender e para vivenciar os ensinamentos de Jesus. No livro de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 11, de título Pensamento Bem Direcionado, psicografia do Divaldo Franco, a nossa irmã, esse espírito generoso, traz para nós a sua contribuição, dizendo que o pensamento é força viva e atuante. Mais uma constatação para nós. Porque procede da mente que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas a sua realização. Então, o pensamento é uma força viva e atuante em nós, e ele vai estar exteriorizando a entidade eterna, quem somos nós. Então, conforme o direcionamento que nós damos, vai se manifestar no mundo das formas a sua realização. Agora, ela continua trazendo para nós algo muito importante também. A sua educação é relevante.
porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções necessárias à vida saudável. Então, por isso o tema, né? A disciplina, ela é necessária e nós precisamos reformar o nosso caráter. Se estamos direcionando a nossa conduta para o mal, nós precisamos reformular e buscar ir para o caminho reto. Então, nós precisamos educar o nosso espírito, educar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções e a nossa conduta, porque a nossa educação ela é um fator relevante, muito, muito importante para enfrentarmos os desafios, buscando soluções necessárias a uma vida saudável. E agora sim, entrando dentro do tema, mais ainda, com a contribuição de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, agora trazendo o capítulo 24, onde Leon Denis vai falar para nós a respeito da formação, né, da reforma necessária do nosso caráter humano, lembrando que cada um vai se expressar da forma como crê, como sabe, mas nós estamos aprendendo dia após dia a necessidade de educar o nosso pensamento e de seguir os ensinamentos de Jesus. Então, Leon Denis traz a sua contribuição. Ele fala assim: o pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Um alerta muito grande para nós. Precisamos levar em conta o que está sendo trazido pelo nosso irmão também. Então, o pensamento, ele sendo criador, ele vai influenciar os nossos semelhantes. E aí a nossa responsabilidade, essa influência está sendo para o bem ou para o mal? Por quê? De acordo com a influência, se ela for para o mal, demonstra que estamos tendo pensamentos ruins, sentimentos ruins e estamos tendo uma atuação ruim. Se vai para o bem, então estamos de acordo com a lei divina. Vamos gerar pensamentos bons, sentimentos bons, estaremos fazendo a reforma do nosso caráter para o bem, estaremos auxiliando verdadeiramente o nosso irmão. Se fazemos o oposto, então, se nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Então, em vez de trazermos a luz para nós, insistindo nesses maus desejos, na paixão, no ciúme, no ódio, as imagens que vão perdurar em nós, vão se acumular em nós, vão influenciar no nosso espírito, perispírito, impactará no nosso corpo físico, na nossa atuação, e nós estaremos deambulando aí nas trevas. Mas ele traz também o lado que nós devemos seguir com as suas sugestões aqui. Ele nos convida a meditar, né? Se meditamos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, no ser que impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Então, o nosso ser vai estar ali
todo ele respirando, se nutrindo de pensamentos elevados, de dever, do sacrifício, de sabedoria. E isso falará por nós. Então, já começando a nossa reforma do nosso caráter, se nós insistimos naquele lado oposto, que é a lei divina. Tomando consciência de que nós precisamos mudar, e em sua maioria habitando o orbe, nós necessitamos dessa mudança, e por isso essas orientações são grandiosas para servir como fortalecedor, como orientador na nossa vida. E ele continua então, Leon Denis continua. É preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Então, nós precisamos estar fiscalizando os nossos pensamentos, precisamos discipliná-los e imprimir neles uma direção determinada, um fim nobre e digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos. Porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Então, se nós policiamos o nosso pensamento, promovemos esse pensamento no rumo do digno, no rumo do dever a cumprir, e perceber a nossa luta como um sacrifício necessário para a nossa mudança, nós vamos então participar dessa harmonia com os nossos mentores, com a espiritualidade superior, com Jesus, nessa harmonia universal do bem, do amor. Muito bem. Tudo que se combina e explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução. Ao passo que tudo fica obscuro e incompreensível, contraditório com a teoria de uma vida única para cada um de nós. Então, o que Leon Denis está querendo dizer? Se nós acreditássemos numa vida única, como poderíamos pensar em mudança? Como poderíamos pensar que aquilo que não conseguimos ontem melhorar, não teríamos condição de melhorar hoje e de retornar através da reencarnação para a mudança? Se nós acreditássemos que haveria uma vida única, como ficaria aquilo que não conseguimos fazer para o bem? Então ele fala que tudo se combina e explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução. Todos nós evoluímos, tudo se transforma na direção do bem, do amor, do Pai. Tudo ficaria obscuro e incompreensível se fosse uma vida única. Então, pensando que nós somos espíritos imortais e temos uma trajetória grandiosa pela nossa frente, é que ele sugere, hoje, aqui agora, tomarmos consciência e devemos, então, evitar determinado comportamento que vai nos conduzir para dor e sofrimento. Então, ele fala assim, evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Vamos pensar, lá naquela época, Leon Denis já estava nos orientando, nos sugerindo evitar discussões ruidosas, palavras vãs, palavras chulas e leituras frívolas. Nesse aspecto aqui das leituras, ele fala dos jornais, do quanto nós devemos ter cuidado. Imagina, lá naquela época ele já estava chamando a nossa atenção
para as nossas leituras, para a nossa conduta. Hoje, meus irmãos, mais ainda, nós devemos ficar atentos aos meios que nós buscamos para obter informações. Aquilo que chega até nós precisamos fazer uma separação muito grande de influências ruins que chegam até nós. Então, o nosso cuidado com a leitura de jornal, a leitura de livros, as nossas conversas, filmes, lugares, pensamentos, tudo isso nós devemos ter muito cuidado. Vivemos hoje um momento muito delicado, onde a influência está muito grande sobre todos nós. E nós precisamos buscar a doutrina para nos nortear, buscar todos esses ensinamentos para servir de base sólida, para que nós tenhamos muito cuidado nas nossas escolhas e não possibilitar de forma alguma deixar acontecer que o nosso ser venha a ficar nas trevas da ignorância. Então, através desses estudos que a nossa casa também tem promovido, desta maneira virtual, tem acalentado os nossos corações e nos ajudado muito. Então, vamos continuar aqui com as colocações de Leon Denis. Apliquemo-nos às obras mais substanciais, a tudo que se pode esclarecermos a respeito das leis profundas da vida e facilitar a nossa evolução. Pouco a pouco, ir-se-ão edificando em nós uma inteligência, uma consciência mais fortes, e nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Essa é a condição de Jesus. Quando ele diz que aqui esteve para fazer a vontade do Pai, nós podemos pensar aqui e acreditar nessa comunhão de Jesus com o Criador. Mas a todos nós é dado oportunidades para, pouco a pouco, a gente ir edificando em nós uma inteligência e uma consciência mais forte, mais plena. E o nosso corpo fluídico, o nosso espírito vai se iluminar com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Vamos pensar em Bezerra de Menezes, o quanto esse nosso companheiro de jornada, nosso irmão, tem nos auxiliado nas suas orações, no seu cuidado conosco, para nos ajudar a vencer essas dificuldades. Então, é necessário que nós passemos por determinadas situações para o nosso despertar. Por isso, Leon Denis traz para nós que é necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-las para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Então, meus irmãos, as dificuldades diárias, os desafios a vencer, essas provas, elas são necessárias, né? O momento de reflexão, às vezes por um aborrecimento, por uma tristeza, elas vão se apresentar para nos ajudar a compreender a nossa fragilidade, mas também a nossa fortaleza, buscando o caminho reto. E vai, então, sugerir para nós que a gente busque estudar a nós mesmos, tirarmos tempo para fazer uma autorreflexão, fazermos uma meditação no sentido de buscarmos também conhecer a nós mesmos. O que eu estou fazendo? Eu estou contribuindo de forma positiva para o meu bem, para o bem do meu semelhante?
Ou estou insistindo no caminho que me traz dor, sofrimento, pensamento conturbado, buscando a escuridão? Então, ele sugere que nós devemos, fazer esse estudo para descobrir as nossas verdadeiras riquezas espirituais. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos, os nossos impulsos, para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoar. Então, precisamos ser atentos, rigorosos, vigiar os nossos pensamentos, os nossos impulsos, para que os nossos esforços eles sejam direcionados para o nosso aperfeiçoamento. Então, ele coloca aqui que nós devemos, primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo. Corpo este instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Então, ele sugere regular a nossa vida física, procurar simplificar a nossa vida, buscar aquilo que é necessário, reduzir as nossas exigências materiais ao necessário, para que a gente possa ter mais alívio, mais sossego, mais tranquilidade e leveza. Depois ele sugere como segundo momento, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender, principalmente, a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo. Então, educar, disciplinar as nossas impressões, as nossas emoções, dominá-las, para promover o nosso aperfeiçoamento moral. E aprender, principalmente, a esquecer de nós, muitas vezes, para pensar no outro, porque o egoísmo faz com que a gente se coloque sempre em primeiro plano, sempre as minhas necessidades. E se perdura em nós, se agiganta em nós o egoísmo, todas essas orientações, elas serão desconsideradas. E a resultante será um pensamento voltado para o mal, para o ruim, para a dor, para o sofrimento em mim e com meu semelhante. E ele continua dizendo para nós que não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes que foram os reveladores. Então, Leon Denis traz para nós aqui a importância da gente, que não basta só crer e saber, é preciso vivenciar. Por quê? Nós devemos, então, buscar adotar em nós princípios superiores e nos habituar a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes. Vamos lembrar Santa Teresinha de Lisieux, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanu e todos esses nossos irmãos que lutaram bravamente, que vieram em missão, que vieram trazer para nós exemplos a serem seguidos, seguindo as orientações de Jesus, sendo servos fiéis do Criador de Jesus, nos seus ensinamentos. Ele continua trazendo para nós
toda essa luz, todo esse direcionamento mais que adequado para ajudar a tirar de nós os pensamentos ruins, os sentimentos ruins. Então, o nosso irmão continua com a sua colaboração, dizendo: com todas as almas de escola, isso ele está se referindo que nós devemos buscar esses espíritos eminentes. Então, a gente buscar estar em contato com espíritos elevados que vão nos orientar, que vão revelar para nós o verdadeiro caminho a trilhar, não é? Porque com todas as almas de escola que serviram de guias à humanidade, todos esses espíritos, eles vão inspirar-nos em suas vistas e sentirmos a influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Então, meus irmãos, através da oração, da meditação voltada para o bem, nós criamos uma psicosfera mínima ainda, mas necessária e importante, uma psicosfera propícia para que esses nossos irmãos possam nos influenciar muito mais para o bem, para o esclarecimento, para o crescimento, para a evolução. Então, Leão Denis sugere que concentremos, pois muitas vezes nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. Então, devemos focar que a nossa trajetória será de trabalho, de esforço, de entrega, de dedicação, de desprendimento em direção ao bem. É o nosso foco maior. Nós não estamos aqui para passear, para estar de férias, nós estamos aqui para trabalhar, para servir. E ele pede para meditarmos neles todos os dias, a certa hora, de preferência pela manhã. Aqui o nosso irmão está se referindo à importância de acordarmos bem. Então, por isso, antes de dormir, fazermos as nossas orações. Porque no momento da emancipação da alma, o nosso espírito possa estar com esses nossos irmãos, com a espiritualidade superior, recebendo as melhores orientações. Então, ao acordarmos, ele sugere que a gente já comece meditando, procurando ter o mesmo horário, né, se possível, mas principalmente ter aquela ideia do bem, da oração, da comunhão com Jesus. Porque nas nossas relações sociais, vale sempre lembrar que os nossos irmãos também passam por dificuldades. Então, a gente criar o hábito da oração pela manhã, pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos ajude a ter paciência, firmeza, perseverança no caminho do bem, nós já vamos começar o nosso dia aqui trazendo luz, trazendo um novo entendimento. Durante o dia é necessário, porque nós oscilamos muito, os nossos pensamentos oscilam muito, devido à nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, né? Apegados muito aos bens materiais, a sentimentos inferiores. Então nós oscilamos, mas nós devemos sempre buscar mudar esse nosso padrão para o bem. Então, nas nossas relações sociais, nós devemos sempre lembrar que os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Então, quando Jesus fala que nenhum de nós, nenhuma ovelha do Pai se perderá, ele está afirmando isso que Leão Denis está trazendo para nós aqui. Que os homens são viajantes em marcha, estão todos caminhando, ocupando pontos diversos na escala da evolução, mas pela qual todos vão subir.
E ele fala que, enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade, seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco. Saibamos fazer reverter, em benefício de nossa própria educação moral, todas as causas de aborrecimento e aflição. Então, ele nos sugere suportar com paciência e serenidade os desafios da vida. Seja qual for o procedimento, seja qual for a influência dos desencarnados sobre nós, seja qual for a conduta de quem vive com nós nas nossas relações sociais, é muito importante a gente procurar ter paciência, trabalhar em nós a serenidade, porque reflete em nós, é o nosso bem, primeiro. Sentimos isso, uma certa serenidade, sentimos leveza. Então, ele fala que, atuando assim, nós vamos saber reverter em benefício da nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Por quê? Por que ele sugere isso? Porque chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como preparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. Então, se o nosso passado está repleto de delitos, nós vamos agora aproveitar as nossas provações, as nossas dificuldades, os desafios a vencer, como forma de reparar e como meio de aperfeiçoamento. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. O sábio cria, desde este mundo, para si mesmo, um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo onde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Então, ele nos sugere que busquemos a sabedoria para criar, vivendo aqui as oportunidades como oportunidades abençoadas, criando em nós um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias e nem as contrariedades do exterior. Mas lembremos-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito não é mais do que um ponto quase imperceptível na imensidade de seus destinos. Estamos destinados ao amor, à luz. Então, aquilo que nos ocorre é importante para o nosso crescimento, é importante para a nossa evolução. Vamos aproveitar e lembrar que nada fica de forma não resolvida. Nada é irreparável, né? E a situação atual do espírito, do nosso momento, é um ponto quase imperceptível na imensidade dos nossos destinos. Para finalizar, meus irmãos, nós trouxemos agora o Evangelho, o capítulo 17, Sede perfeitos o homem do mundo. A seguinte colocação do Espírito protetor, que essa mensagem foi passada em 1863. Então, quem quiser buscar para ler na íntegra, é muito importante para nós. O homem no mundo. Estamos no mundo. Necessitados de aprendizado, necessitados de focar, de voltar, de a nossa atenção, a nossa direção no caminho reto, os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho traz para nós, como contribuição desse Espírito protetor. Basta reporteis todos os atos
da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arrobo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Nada, nunca façais sem pensardes em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. Então, esse Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, no Evangelho, no capítulo 17, Sede perfeitos. A colocação desse nosso irmão é para que o tempo todo a gente reportar os nossos atos, a nossa vida ao Criador, pedindo a Ele para tudo aquilo que vamos começar ou que terminar, que nós busquemos elevar o nosso pensamento a Ele e pedir a ajuda dEle. Pedir a proteção para que a gente obtenha bom êxito, que Ele possa nos abençoar para que ela seja bem concluída. E que a gente não faça nada, sem pensar em Deus, para que esse pensamento possa nos purificar e santificar os nossos atos. Então aqui, meus irmãos, deixando para nós muitas reflexões importantes para o nosso espírito, para o nosso momento tão crucial que estamos vivenciando agora, pedindo de cada um de nós reforçar o nosso entendimento, a nossa confiança em Deus, lembrar de propósitos elevados pelos quais nós somos orientados pela espiritualidade superior por Jesus, e é nesse caminho que devemos adentrar. Sejamos perseverantes em buscar esse caminho, porque esse é o verdadeiro caminho. Então, nós agradecemos a todos a paciência por nos ouvir e vamos pedir ao Criador que nos abençoe mais uma vez, que esteja nos orientando através desses emissários que bondosamente trazem até nós os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, os ensinamentos que irão calar fundo no nosso espírito, para que nos tornemos mais fortes, mais confiantes, mais sábios na direção, na conduta, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas relações com o nosso semelhante. Que tenhamos em nós, que sintamos a fortaleza do amor de Jesus se manifestando para a nossa direção e que nós saibamos burilar os nossos pensamentos para o bem, educarmos os nossos sentimentos, trazermos em nós a fé, a esperança e a oportunidade da prática da caridade diária para conosco e principalmente para com nosso semelhante. Jesus querido, esteja conosco, Senhor, mais uma vez, a nos auxiliar, a nos mostrar o caminho certo. Confiamos em Ti, por isso rogamos a vós que através dos vossos emissários, todos nós possamos nos banhar nesses ensinamentos para que nos sintamos mais fortalecidos, mais encorajados para seguir no caminho do bem. Luz e paz a todos nós. Que assim seja.